como uma presença de áreas rurais, agrícolas, florestais, não urbanizadas, proporcionalmente maior que a margem norte, e isso nota-se também no seu modo de organização urbana. Este território é um território que cresceu, organizou-se de uma forma fragmentada, sem uma estruturação pré-definida. Foi acontecendo, foi-se organizando. Nos casos com um planeamento formal, noutros casos, fruto de circunstâncias muito particulares, que foram importantes pela dimensão, foram importantes no desenvolvimento da área metropolitana de Lisboa. Há um período de desenvolvimento da área metropolitana de Lisboa que marcou significativamente, mais até marcou na margem sul e também na margem norte, o seu crescimento e a sua organização. É um fenómeno que é conhecido como o fenómeno da urbanização clandestina, que tem grande expressão tanto na margem sul como na margem norte, e que surge historicamente num período onde, à partida, se poderia pensar que seria mais fácil controlar a ocupação do território. Foi a fase final do Estado Novo. Ou seja, num regime autoritário, cerceador de liberdades, controlador da ocupação do solo, em que inclusivamente a indústria tinha um condicionamento industrial, conseguiu-se ou permitiu-se a ocupação ilegal, a fragmentação do território, de uma forma que é, de certa forma, um paradoxo. Do meu ponto de vista, não é um paradoxo. Isto representou, num período de mudança muito significativo do ponto de vista económico na década de 60 e do ponto de vista social. A década de 60 é uma década-chave para entender o Portugal moderno. A década de 60 começa em 1961 com a crise académica de Coimbra, o que é importante do ponto de vista político. Em 61, com a perda do Estado da Índia, portanto, o princípio da descolonização, forçada, naquele caso, em 1961. É o ano em que começa a sublevação em Angola, que dá origem ao início das guerras coloniais. Em 1961 é o período, ou o ano, do assalto ao Paquete de Santa Maria, portanto, uma iniciativa política de combate à ditadura, do primeiro desvio de um avião, com razões políticas, do avião da TAP, que sobrevoou a região de Lisboa a distribuir panfletos. Estamos em 1961. Curiosamente, em 1960 tinha sido eleito o presidente Kennedy, que veio a ter um papel importante, de forma discreta e ainda pouco desenhada, no acentuar deste processo. Em janeiro de 62 há a revolta militar em Beja, depois é a crise académica de 62, a de 64, com tudo o que isso traz de transformação até 68 com o desaparecimento de Salazar. Ora, é este período em que, apesar de tudo, acontece uma imigração muito forte para a Europa, que surge este fenómeno dos clandestinos, numa altura em que há uma grande deslocação de população das zonas rurais para as áreas metropolitanas e em que não há capacidade de alojar essa população migrante. E, portanto, um Estado autoritário permitiu que esta urbanização clandestina e esta construção clandestina
funcionado-se como uma almofada que evitou maiores tensões sociais num período de transição e num período em que a Europa estava efetivamente a mexer, a nossa economia estava a crescer, Portugal tinha, o mercado comum tinha começado no dia 1 de janeiro de 1960, nós tínhamos aderido à EFTA, à European Free Trade Association, e portanto as coisas estavam a mudar. O fenómeno dos clandestinos não é exclusivamente um fenómeno urbanístico, é um fenómeno político e social que importa ter em conta, porque ele vai determinar muito da forma de organização do território na região de Lisboa. Em 1964, o plano do engenheiro Miguel Rezende, o plano diretor da região de Lisboa, é o primeiro esforço de organização do território em termos de encontrar alguma coerência para responder, e é para responder, não é para prever, é para responder ao que era um processo em curso que se sentia já com muitos problemas em termos de organização do território e daquilo que poderiam ser as consequências resultantes do modo como a área metropolitana estava a crescer. Aliás, já nessa altura se apontava para o novo aeroporto de Lisboa, ali, em Rio Frio. Portanto, em 1964 já andávamos a discutir o novo aeroporto de Lisboa. E já estava ali em Rio Frio. Deste plano poucas coisas aconteceram, porque inclusivamente nesta altura já estava apontada a questão da ponte sobre o Tejo, mas é um elemento ao qual vale a pena regressar de vez em quando para percebermos o mundo em que vivemos. E o mundo em que vivemos resultou destas múltiplas formas, em que, na ausência de um plano estruturante de conjunto, o que aconteceram foram soluções urbanísticas parcelares, como o professor João Rafael já mostrou, muito agarradas a uma realidade cadastral. E, portanto, o urbanismo, como dizia o professor Francisco Silva Dias, era um urbanismo cadastral. O cadastro foi determinante para a organização do território, e aquilo que é o desenho urbano, as morfologias, aquilo que em muitos casos interessou e nos interessa do ponto de vista do estudo, aconteceu sempre dentro do limite e de um perímetro previamente definido. Uma pequena nota para percebermos também os nossos pontos de partida. Perceber que a área metropolitana, o território da área metropolitana, desde do terceiro quartel do século XIX, tem um crescimento constante, e reparem, muito acentuado na década de 60, é um momento de transição da área metropolitana, e a cidade de Lisboa vai progressivamente perdendo população. Portanto, há aqui um efeito que, se nós repararmos, é muito presente, mesmo quando olhamos para a diferença entre a área metropolitana norte e a área metropolitana sul em termos de crescimento. Ou seja, o que acelera e acentua o crescimento populacional na área metropolitana é a margem norte. E se pegarmos no caso em concreto de Sintra, para aquilo que é o objetivo do nosso estudo, verificamos que o crescimento da cidade de Lisboa tem este movimento e o de Sintra tem um movimento contrário. Portanto, num certo contraciclo. Daquilo que
constitui ainda o enquadramento do estudo, perceber que a década de 60, em termos de evolução do produto, do PIB, tem movimentos que, com uma crise aqui no final dos anos 60, aqui está para trás, aqui, no final dos anos 60, tem, apesar de tudo, apresenta valores muito significativos. Ou seja, com todas as crises dos anos 60, com a imigração, com a guerra colonial, com o final do regime, nós estamos com taxas de crescimento do PIB na ordem dos 7, 8% aqui. O que quer dizer que nós estamos a criar as condições, especialmente nas grandes cidades, de atrair população e de gerar uma pressão muito mais forte sobre o território. Estão aqui explicadas algumas das razões do fenómeno clandestino. E se olharmos para a evolução da população ativa, que no início da década de 60 é a agricultura o primeiro empregador do país, quando chegamos 30 anos depois, nós vamos encontrar o secundário e o terciário como os grandes setores de organização do emprego. Portanto, a industrialização a ganhar expressão a partir de 60, os serviços e, portanto, a urbanização a tornar-se evidente como modo de organização do território. Se olharmos depois para a evolução do produto interno a partir de 80, que é o início do nosso período de estudo, verificamos que a evolução, se compararmos para o período dos 20 anos antes de 81, que é o início do nosso estudo, ou que se passa depois, temos claramente aqui a crise de 83, tínhamos tido aqui a crise de 75, a primeira intervenção do FMI, a segunda do FMI, uma crise em 93 que foi sentida e que teve reflexos significativos na economia portuguesa, e depois os acontecimentos de 2009 a 2011. Portanto, esta evolução tem uma tradução no território. Outra nota que depois vai ajudar a perceber como é que acontece, ou foi acontecendo, a ocupação e a expansão e os ritmos de expansão do território, é perceber que na fase inicial dos anos 80, com inflações da ordem dos 27, chegou aos 27% de inflação, as taxas de crescimento do salário mínimo foram muito elevadas nesse período, por razões da inflação. A descida da inflação vai ser acompanhada com maior disponibilidade financeira, com uma estabilização praticamente constante desde o princípio de 80 até ao final do século. O desemprego mantém valores estruturais que andam abaixo dos 10%, de uma forma constante, que a inflação, que está aqui a vermelho, tem um movimento de descida, que é muito mais significativo na década de 90, mas que é muito acentuado a partir da primeira intervenção do FMI em 83. E isso vai significar maior disponibilidade
de dinheiro e maior capacidade de investimento, o que vai ter um efeito no acesso à habitação. E vamos chegar, portanto, ao período de estudo, que é um estudo sobre um território que tem esta evolução demográfica. Quer dizer, a partir aqui dos anos 80, portanto, no período em que nós começamos a trabalhar, a ter um crescimento exponencial. No entanto, o objetivo do estudo é tentar perceber qual é o efeito dos fundos estruturais na organização do território, digamos, saber se eles acentuam, estimulam, pressionam. E uma pequena indicação aqui dos passageiros transportados na linha de Sintra, pelo transporte ferroviário, de 77 a 90, que apresenta valores praticamente estabilizados, numa altura em que a população cresce desta forma. Porquê? Porque a infraestrutura está, digamos, no limite de funcionamento e não absorve mais passageiros, ou porque com a melhoria das condições económicas, com maior disponibilidade financeira, maior capacidade de crédito ao consumo, foi o desvio para o automóvel uma consequência ou um fator desta estabilidade. É algo que ainda não está suficientemente claro. Quando falamos do processo de expansão e da organização do território de Sintra, uma pequenina nota de que também o fenómeno clandestino chegou ao território de Sintra. Os clandestinos em Sintra ocupam 850 hectares, mas se olharmos para o que se passa, por exemplo, na margem sul, só o concelho do Seixal tem 2.066 hectares correspondentes à urbanização clandestina. Em toda a área metropolitana, 1.299 loteamentos clandestinos. Cascais, 226, 298 em Almada, 181 em Loures, 100 loteamentos clandestinos no concelho de Sintra, mas que estão concentrados muito na sua periferia e aqui muito ligados aos clandestinos, à zona de clandestinos de Cascais, e aqui seria outro estudo, mas estudos anteriores que foram feitos e dos quais eu participei, permitem ver que esta evolução de clandestinos nesta zona, como em Cascais, tem muito a ver com o traçado da A5. Eles são contemporâneos e, em alguns casos, nasceram a partir do desenho da A5. Portanto, no caso de Sintra, o território clandestino, aquele que surgiu por uma dinâmica social, por fatores de desenvolvimento económico não organizados e na ausência de uma estratégia de planeamento, 12%, aliás, perdão, 8% da população, 32 mil habitantes, estão em áreas que correspondem, ou correspondiam há 10 anos, a 8% da população, há 10 anos, da população de Sintra. E correspondiam a 10 mil fogos. Só o Casal de Câmara, 178 hectares, 13 mil habitantes, 5.800 fogos. Isto é sinal de uma dinâmica e da ausência de uma estratégia de planeamento. Uma pequenina amostra, depois vou mostrar isto melhor. Estes pontos dispersos que estão por aqui são a localização dos
loteamentos que foram aprovados em 1981. Este corresponde a 1990, porque nós, neste momento e na fase de trabalho, só estudamos ainda a década de 80. Falta-nos pegar na de 90 e na de 2000, onde a dimensão é maior e digamos, o efeito também dos fundos estruturais se faz sentir aqui. Praticamente não existiram fundos estruturais aplicados em Sintra entre 86 e 89, portanto, na década de 80 ainda não é possível fazer essa correlação que acontecerá eventualmente mais tarde. Alguns números do que foi o processo de urbanização em Sintra na década de 80. Aliás, ao longo do processo. Este é o gráfico da emissão de alvarás nos 30 anos de estudo. Uma grande concentração na década de 80 e na primeira parte da década de 90, é aqui que se concentra o maior número de alvarás emitidos, uma redução significativa a partir do final do século, e depois, na década de 10, tirando aqui um caso isolado, há um decréscimo significativo de emissão de alvarás. Isso, já vamos ver, tem uma explicação que é muito curiosa, e mesmo estes alvarás da década deste século são fundamentalmente alvarás para loteamentos de moradias. Mas se repararmos, a relação entre o número de alvarás emitidos e a área urbanizada ainda é aqui, neste período até meados da década de 90, que se concentra o maior esforço de urbanização em termos do concelho. Ou seja, aquilo que foi o grande boom de crescimento está nesta fase. Está aqui. Depois, voltamos a ter esta pequenina exceção aqui a 2006 ou 2007, e a área urbanizada praticamente acompanha o número de alvarás, o que quer dizer que estamos a falar de pequenos loteamentos de coisas sem grande expressão. E aqui ver-se-á melhor a relação entre a emissão de alvarás por década, a evolução da área urbanizada por década e a evolução dos loteamentos por década. Quer dizer, aqui temos, apesar de tudo, números que são interessantes. Aqui nesta década, por exemplo, o número de lotes não acompanha significativamente a área urbanizada. Enquanto aqui ainda não. O que quer dizer que, mesmo apesar deste crescimento, nós vamos ter uma dominância dos alvarás para moradias como uma tipologia mais presente. Depois não tem correspondência em fogos, mas tem, como é que eu ia dizer, tem importância no conjunto do território como um modelo sempre presente e depois com alguma distribuição espacial diferenciada, portanto, as freguesias mais sobre o eixo da IC19 e do caminho de ferro, com alvarás muito mais densos e mantendo-se no território rural e de uma forma dispersa ou na periferia desta mancha mais pesada ao longo do principal eixo rodoferroviário, de
loteamentos que persistem, mas todos eles de baixa densidade. Há a evolução na década de 80 mostra precisamente isso, que tem alguns picos, não há um fenómeno gradual de evolução do processo de urbanização, quer dizer, não há um movimento crescente que se possa traçar uma lógica crescente. Há aqui soluços, de ano para ano, no mesmo período, há números de diferença de número de alvarás, mas muito também nas tipologias. Não se consegue perceber, senão numa leitura de conjunto, os fatores que determinam a decisão, e é importante que nós estamos a estudar a data, fazer o estudo a partir da data de emissão dos alvarás, mas estes alvarás, na década de 80, demoraram, em média, 1, 2, 3 anos a ser aprovados. E, portanto, quando nós falamos no alvarás emitidos num ano, a decisão de investimento tem 2 ou 3 anos antes. E, portanto, há aqui fatores que são, digamos, que vão mudando. Há fatores de circunstância que se podem identificar. Há um período interessante que vai ser objeto de uma atenção particular, que é o período de 90 a 92. Acontece em Sintra um fenómeno do ponto de vista político que leva à admissão, à destituição do Presidente da Câmara a meio do mandato, em 1992. Portanto, ele é um Presidente de Câmara que é eleito que toma posse em janeiro de 90, é destituído pelo Tribunal em 1992, e isto tem uma relação eventual com algumas questões ligadas ao processo de crescimento e de acontecimentos nesse período do início da década de 90. Nós, como fechamos esta parte em que estamos na década de 90, ainda não pudemos tratar com detalhe essa informação. Saltando a dizer-vos também que o relatório de progresso que eu estou aqui a sumarizar está disponível na net. Portanto, no site do projeto está disponível o relatório na totalidade e, portanto, podem aceder e a razão porque eu vou saltar aqui algumas coisas, só para concluir, e no fundo é mostrar uns gráficos que falam por si, quer relativamente às tipologias dominantes no período, como se verifica aqui, o azul são as moradias mantêm-se sempre, mas têm pouca expressão em termos de produção de fogos, mas elas vão estar sempre. Depois há aqui um ano em que elas crescem por uma razão especial, mas a produção de fogos, apesar de, como se vê, tem aqui uma variação, não é constante. E nós não estudamos uma coisa que é fundamental para perceber melhor este fenómeno, que era ver o tempo que demorou a executar a totalidade do alvará. Porque o alvará não se executa no ano em que é emitido. Pode levar 1 ano, 2, outros levam 3 anos, e, portanto, acompanhar cada alvará com as respectivas licenças de construção seria, neste momento não há condições para o fazer, mas seria muito interessante, porque a emissão, os valores que estão aqui são da emissão do alvará. Não sabemos que tempo é que demorou a produzir este volume de fogos. Portanto, como é que eles se vão distribuir ao longo do tempo.
Evidentemente, os da década de 80, aqueles de menor expressão, ocuparam-se rapidamente. Os de maior dimensão em termos de fogos, eventualmente, há aqui uma análise que ajudaria a perceber duas coisas que não estão aqui ainda, que é a decisão, a emissão do alvará, estamos a falar de um intervalo de 2, 3 anos, e depois a conclusão do alvará, imaginemos mais 2, 3 anos. Quer dizer, uma decisão de investimento imobiliário decorre num período da ordem de 5, 6 anos, até estar concluída. Trabalhando isto a nível de década e de fluxos populacionais, isto tem algum significado. Podendo saltar estes gráficos que, no fundo, vão dando retrato do que foi ou do que é a realidade, quer em tipologias urbanas, quer em número de fogos, na sua distribuição, há uma questão interessante, com a qual eu iria praticamente quase concluir, que é avaliar nesta produção o que é que correspondeu em termos de crescimento populacional. Ou seja, nestas 3 décadas, nós tivemos uma oferta de fogos, correspondentes aos fogos previstos no conjunto dos alvarás da década de 80, foi de 29.696 fogos, se todos os alvarás se concretizassem de acordo com a sua emissão, sendo certo que há casos pontuais, que não estão aqui todos registados, que nós sabemos que houve aditamentos ao alvará e, portanto, há correções para cima em alguns valores. Sabemos que, e porque trabalhamos nas décadas censitárias, que na década de 80 o crescimento populacional, que foi de 30 e tal mil habitantes, correspondeu à ocupação de 11.500 fogos. Nós adotámos como referência 3 pessoas por fogo, que é a média da dimensão da família entre os censos de 81 e dos censos de 2011. O que quer dizer que, se tivéssemos fechado a loja no final, a 31 de dezembro de 89, no 31 de dezembro de 90, melhor, nós tínhamos um saldo, um excesso de 18.000 fogos. Quer dizer, o que se produziu na década de 80 foi 18.000 fogos acima das necessidades para absorver o crescimento demográfico. Na década de 90, os alvarás, curiosamente, produziram menos fogos que na década de 80. 29.372. É certo que muitos destes alvarás de 80 vão ser executados na década de 90. Portanto, a execução é transladada para mais tarde. O crescimento demográfico absorveu 34.000 fogos. É o período em que Sintra cresce 100.000 habitantes na década de 90. O que quer dizer que, se contássemos só a produção de 90, havia um déficit de habitação de 6.000 fogos na década de 90. Mas como havia um saldo, um excesso de oferta de 18.000 fogos, chegámos a 2000 com um excesso de 11.000 fogos. A década entre 2000 e 2011
o crescimento populacional abranda significativamente, também abranda a emissão de alvarás, portanto, estamos a falar de uma produção de fogos apenas de 5.450 fogos, e a população que cresceu nos primeiros 10 anos deste século só absorveria 4.600 fogos. Portanto, digamos que o que se aprovou de alvarás nos primeiros 10 anos do século foram mais ou menos equivalentes ao que foi o crescimento populacional. Mas havia um saldo de 11.000. Mesmo assim, nos primeiros 10 anos deste século, ainda assim houve um excesso de 700 fogos. Conclusão: nos 30 anos, entre 81 e 2011, Sintra, olhando só para este número, chegou a 2011 com 12.000 fogos a mais. 12.000 fogos que não tiveram mercado, não tiveram procura, o que explica que há pouco vimos que praticamente uma redução significativa da emissão de alvarás a partir de 2000, ou a partir de finais dos anos 90, não foi 2000, a partir de 97, 98, há uma diminuição do número de alvarás, porque começa a perceber-se que há um excesso de oferta de habitação que vai levar a uma travagem significativa na produção. E isto está aqui também, nos ajuda a ler um dos fatores de crise e uma das razões, ou a origem de alguns dos problemas que nós temos no território relativamente à regeneração urbana e à regeneração ambiental, e consideramos, nesta avaliação, a partir de 1998, estes números que estão aqui neste gráfico de produção de fogos já foram afetados por um fator de correção que nós consideramos que a partir de 1998 todos os alvarás de habitação coletiva só se executaram a 80%. E, portanto, não estão aqui na totalidade o valor expresso dos fogos nos alvarás, mas sim 80% dos fogos expressos nos alvarás. Estamos, portanto, a ver uma relação entre dinâmicas económicas, dinâmicas de investimento e de ocupação do território que surgiram muito e fundamentalmente por iniciativa privada. Foi o mercado que funcionou e que foi criando isto. Foi criando o mercado associado a um fenómeno que importa também reportar para este estudo, é que a partir de finais da década de 80 houve a liberalização para todos os bancos poderem fazer crédito habitacional. Até aí só a Caixa Geral de Depósitos e o Crédito Predial Português podiam fazer hipotecas, empréstimos para a habitação. A partir do final da década de 80, essa possibilidade foi alargada a todos os bancos. Numa altura em que os juros baixaram muito significativamente, que a inflação baixou, que aumentaram muito os rendimentos que já vinham de aumentar desde o final de 80 e, portanto, uma facilitação do acesso à casa própria, o que estimulou o negócio imobiliário. Estimulou numa lógica de aumento constante de oferta. As razões, depois, para isso acontecer em Sintra, mais do que noutros sítios, têm a ver, efetivamente, com um eixo de rodoferroviário sobre o qual foi sempre crescendo toda esta ocupação. E é aqui que entra a questão nuclear do projeto. É ver agora
se os investimentos feitos nas grandes infraestruturas, na qualificação do território, aceleraram ou estimularam mais do que o normal a decisão de investir no mercado imobiliário e, portanto, fazer crescer a produção. Na fase em que estamos, não é ainda claro essa relação, tendo em conta que dos dados que pudemos recolher e que tivemos a tratar relativamente aos investimentos do FEDER no Conselho de Sintra no período, digamos, do antigo regulamento do FEDER, de 89, aliás, já no primeiro quadro comunitário, 89-93, os investimentos de iniciativa municipal, os financiamentos FEDER, fizeram-se sempre em pequenas intervenções viárias localizadas. Portanto, não significativas do ponto de vista da estruturação, mas em resposta a necessidades de reorganizar território, de servir território, porque toda a estrutura de crescimento manteve-se na rede viária histórica de Sintra. E isso vai acontecer no segundo quadro comunitário, onde também, tirando as intervenções de algumas intervenções já de qualificação ambiental, porque os quadros comunitários vão mudando de padrão de referência, mas não encontramos investimentos significativos do ponto de vista de influência na estruturação do território. E no terceiro quadro, o terceiro quadro é já fundamentalmente um quadro de qualificação do território e de qualificação de recursos humanos e, portanto, não existem aqui, no plano operacional de Lisboa, investimentos municipais com impacto territorial. Há investimentos de qualificação territorial. Os investimentos pesados no IC19 e no Caminho de Ferro, que foram financiados nos programas de acessibilidade e de valorização do território, nós não temos aqui, temos tido alguma dificuldade de detalhar, de encontrar informação pormenorizada que nos permita apresentá-la com alguma segurança. Ela está dispersa, em alguns casos está nos arquivos que já estão mortos, outras vezes está tratada de forma não identificada, mas em bloco, o que, apesar de tudo, aconteceram esses investimentos a partir de meados da década de 90. Ora, a partir de meados da década de 90 é quando a intensidade da produção de alvarás se vai reduzir. No entanto, há aqui algumas correlações que estão por fazer. Esta fase, portanto, que nós chegamos aqui, ainda tem em aberto muitas dúvidas, ainda tem muito material recolhido para tratar e algumas conclusões que precisam de ser afinadas. Devo-vos dizer que a recolha da informação relativamente aos fundos, à aplicação, aos critérios, às dotações e à identificação detalhada obra a obra, nem mesmo nos relatórios de execução dos planos estão presentes. Quer dizer, muitas vezes estão por verbas globais, que torna difícil localizar, por exemplo, terminal de rodoferroviário do Cacém. Sabemos que tem lá uma verba, para a modernização das estações, mas depois temos dificuldade de isolar caso a caso para perceber esta relação. É aquilo que será feito nos próximos meses, ainda serão alguns, e aquilo que quisemos aqui trazer foi esta primeira leitura de conjunto
mais sobre os fatores, as circunstâncias, o enquadramento, que nos pode ajudar a perceber como é que cresce um território suburbano com a dimensão deste território de Sintra em 30 anos. O trabalho mais fino, mais localizado, já o viram através do projeto do professor João Rafael, e depois aqui haverá outros cruzamentos que naturalmente vão ser apresentados. Eu queria só mostrar-vos como é que isto se acaba aqui. Isto é muito pequenino para a minha vista. Aqui, daqui, aqui. Entretanto, espera lá, para trás. Como é que é isto? Aquele é o site do projeto onde está o relatório. E, portanto, por aquele site podem aceder a este relatório, que tem já detalhadamente a informação e o trabalho ano a ano sobre a caracterização e explicação dos loteamentos de cada um destes 10 anos. Isto é só uma imagem do que foi acontecer, como é que se foram localizando os alfarás ao longo dos 10 anos. Como se vê, sempre ao longo dos eixos e mantendo estas pontuações no território rural, que são praticamente o que são as operações de moradias. Portanto, isto é a situação de 81 e vai surgindo. Portanto, há de facto uma relação com a infraestrutura. Não sabemos agora, em momentos críticos, se há ou não picos que possam ajudar a explicar quer a localização, quer o momento, quer efetivamente as tipologias. E para já era isto que vos queria deixar.